Boa noite, galerinha. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Gabi, Laila, Aniele, Magda, Vitor, Ana Carol. Tudo tranquilo, galera? Hoje, né, vamos ter aí uma super conversa, um super bate-papo aí com o nosso grande amigo aí, Eider, né? Eider. Até perguntei ele se era Heider ou se é Eider, né? Que a gente vê escrito e muitas vezes a gente não sabe, né? O Eider já tá aí, já vi que ele entrou. Pessoal, o Eider, né, ele foi aprovado aí na Cefaz DF e agora, né, saiu o resultado preliminar da discursiva da Cefaz Espírito Santo e ele foi nada mais, nada menos aí do que o 02 do concurso. Então nós vamos bater um papo com ele para saber um pouquinho, para ele contar essa história da preparação dele, como é que ele chegou até esse resultado, né? E lógico, vocês vão poder aproveitar aí para sugar o que vocês quiserem sugar dele, né? Então vão perguntar, fazer as suas perguntas, é muito importante. Na verdade não, Eda. Na verdade isso aqui é Sanseia, tá? Ó, Pegasus Fantasy. Já vou te chamar aí, cara. Já vamos entrar. Já vamos entrar aqui, deixa eu te chamar. Ou então manda convite aí, tá? Pode mandar convite também. Deixa eu pegar aqui, acho que eu consigo te mandar convite. Acho que sim. Me pede para entrar aí, Eider. Que aí a gente já entra, já conversa com a galera. Já começa com a galera. Galera, eu vou pedir para vocês colocarem as perguntinhas, ó, aqui na interrogaçãozinha, porque elas ficam organizadas, tá? Aí elas ficam organizadas. Às vezes nos comentários a gente perde. Pronto, deixa eu chamar aqui. Tá entrando aí o Wader. Fala, professor. Tá me Fala aí, escutando? beleza? Tô escutando sim, tô escutando sim. Ah, que bom. Vou dar uma arrumadinha aqui. Show de bola. Deixa eu também dar uma distanciada pra ficar, né? Cearense já tem a cabeçona, ainda fica muito perto da É. câmera. E a minha, então, você penou para encaixar lá na caixinha aí? Beleza, beleza. Galerinha, seguinte, ó. Sobe o dedo no coração aí, taca-lhe o dedo no coração, que essa live merece, né? Merece. Estamos aqui com o 02 aí, né? No resultado agora da Cefaz Espírito Santo. Bicho fera ali, passou Parabéns. nos últimos concursos, Cefaz DF, Cefaz Espírito Santo. Ele vai contar aí um pouquinho pra gente sobre essa trajetória, falar um pouquinho como foi que ele fez, o que teve dificuldade no caminho, qual a forma de estudo, etc. Vamos explorar o cara, tá? É muito bom a gente ter esses depoimentos e ver, né? Porque a gente pode pegar algumas coisas e aplicar. Lógico que a gente não vai imitar exatamente a técnica, a metodologia, mas tem coisa que a gente vai visualizar e ver que a gente não tinha pensado naquilo e, poxa, será que se eu aplicar para mim dá certo, né? Então, primeiramente, né, meus parabéns, Eider, e agradecer já pela disponibilidade de participar aqui da nossa entrevista e trazer aí conteúdo de valor para os concurseiros, né, também futuros servidores em algum momento, futuros auditores. Eu queria que você começasse aí, se apresentando, falando um pouquinho sobre você, formação, etc. Claro. Boa noite a todo mundo. E meu nome é Ider Guzmão Lemos. Eu sou engenheiro ambiental. Tenho mestrado na área também. E decidi estudar para concurso, na verdade, porque o ramo privado de engenharia ambiental ele estava um pouco defasado quanto aos outros ramos, né? Os salários um pouco menores, menos oportunidades, então decidi ir para a área de concursos, né? Comecei estudando para concursos da área de engenharia ambiental, mas eram concursos assim com uma vaga, duas vagas. Aí eu falei, olha, se for para ter esses concursos com poucas vagas e uma dificuldade grande, eu vou logo num concurso mais graúdo, né? Então aí eu decidi estudar para a área fiscal nesse momento, quando eu fiz a primeira análise, né? E aí desde então eu foquei nessa área, né? Acabei meu mestrado e já encaixei, então eu estudo para a área fiscal. E eu estudei inicialmente, assim, foram 3 anos até a prova do Cefaz DF, que foi a primeira aprovação, aí veio a pandemia. E a pandemia no DF, cara, veio entre a objetiva e a discursiva. Então a gente ficou com aquela legislação do DF atormentando a gente, ó, por tempos, por tempos. Mas graças a Deus deu tudo certo, o desfecho do DF esse ano.
E o Espírito Santo que é em casa, né, cara? É algo muito especial você conseguir passar em casa, ainda mais com uma posição legal. Então, assim, estou muito feliz, estou, assim, em êxtase. Tá muito legal isso aí. Né? Com certeza, assim, eu acho até que o momento do resultado, né, digamos assim, talvez ele seja mais emocionante do que o dia da posse, porque você já, lógico que a posse é bacana e tal, né, mas o resultado, assim, pô, você pode, até, né, estava falando com alguns outros alunos meus aí, que foram aprovados também, né, até a gente fez um levantamento agora, dos 50 primeiros, 14 foram meus alunos, né, só dos meus cursos no Hotmart, só dos cursos lá de NFFD e dos cursos de questões, o Eder vai falar daqui a pouquinho, né? Foi falando do Vou NFF, falar. foi também aluno lá do curso regular de TI. É, e assim, os alunos não estavam nem acreditando, né? Alunos agora, futuros servidores, não estavam nem acreditando. Né? Realmente, esse dia, assim, esse primeiro dia, o impacto para você acreditar, o Eder já estava acostumado, que já estava no DF ali, já passando no DF, né? Mas É, teve isso. Mas quando eu fiz a prova do Espírito Santo, ainda não tinha saído assim tudo. Na verdade, já tinha saído a segunda fase, claro. Mas durante a minha preparação para o Espírito Santo pós-edital, eu estava prestando também a prova do DF, a segunda fase. Então uhum. foram momentos de tensão, assim, mas deu tudo certo, graças a Deus. Show de bola. Pessoal, podem mandando as perguntas. Eu já recebi uma pergunta aqui, mas é em relação às disciplinas. Daqui a pouco a gente fala, né? Quando ele for falar que material usava, tal, ele vai estar livre. Eu falei até para ele, cara, fica à vontade. A live aqui é agnóstica, então pode citar o professor Aham. que quiser, pode citar o curso que quiser, pode ficar à vontade. Aqui é independência total. Mas eu vou começar assim de maneira mais geral. Né? Ele falou aí e começou estudando para uma área, depois foi reavaliando, né? A área fiscal é a área que brilha os olhos, né? Excelentes remunerações, excelentes cargos, boa autonomia, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a galera, Eida, como é que você organizava aí sua rotina de estudos? Depois que você migrou da área lá de engenharia para a área fiscal, como é que você organizava essa rotina, né? Mas assim, do começo até chegar, passar esses 3 anos aí estudando, como é que você pode contar um pouco dessa trajetória? Claro, a primeira coisa que é notável é que suas necessidades vão mudando, sua técnica vai mudando conforme você vai ficando mais avançado. Então, você chega todo cru para estudar para fiscal, você ainda tem aquela mentalidade, digamos assim, de escola ou de faculdade, que você estuda um monte de teoria e você vai ver se você aprendeu nas questões, né? Então, o meu início de estudo foi muito foco em teoria e fazer algumas questõezinhas do PDF, avançava, mas eu tentava aprender bem, assim. Então, isso foi mais ou menos no meu primeiro ano. Já entrando no segundo ano, eu comecei a prestar mais atenção, fazer um pouco mais de questão e tudo mais. E vi a importância disso, porque começaram as provas e eu via que na hora da prova não estava assim com aquele traquejo todo, né? Então comecei a deslocar mais o meu tempo de estudo para as questões e menos para a teoria. E isso já é uma coisa que você vai pegando o jeito, né? E a organização do meu estudo, Ramon, era assim, eu dividia as matérias e os tempos em horas que eu ia fazer na semana. E eu fazia turno, comecei fazendo 2 matérias por dia, e não achei que rendia tanto, tá? Acho que empapuçava um pouco assim as disciplinas e meu rendimento melhorou quando eu diminuí as horas de turno. Então fazia 1 hora a cada matéria no máximo. E aí, dessa forma, eu via várias matérias no dia e ia enganando o cérebro, né? Que já vai trocando, troca, troca. É um grande clichê, mas funciona mesmo. E matérias de menor peso, às vezes eu fazia até turnos um pouco menores, principalmente no pós-edital. Fazia turno de 15 minutos para uma disciplina peso 1 no Espírito Santo, por exemplo. Eu pegava um cadernão lá que tinha de um certo assunto, um bloco, e fazia poucas questões, mas só para ir passando e rememorando as coisas, né? Então, assim, foi uma evolução. E o tempo dividido nas matérias, eu sempre contei assim com uma organização, uma consultoria, alguma coisa assim. E a última que eu fiz para o Espírito Santo foi o Errando a Trave, do Cristiano Luna. Ele fez uma alocação bem legal, assim, concordei. Era uma prova alavancada e a alocação dele estava bem alavancada também. Então foi algo assim, que foi legal. E eu tinha muitas horas em TI, então via
tua disciplina toda hora, praticamente Tava todo dia eu enjoado da minha cara desligo. já, né? Tava enjoado É, de mim. pois é, cara. E eu vi então muito TI, muita LTE. Então isso também foi um diferencial, tá? Não sei se ficou muito bagunçado aí ou se deu para entender. Não, Você vai me orientando fica aí, cara. tranquilo que a galera vai perguntando, tá? A galera vai perguntando. Até E se aproveitar que você vocês não falou entenderem aí. alguma coisa, podem ir elaborando aí que eu vou aprofundando. Mas Ok. por alto é isso, tá? Eu dividi ali, fazia o ciclo de estudo, mas não fazia um ciclo de estudo muito rígido. Eu podia alterar uma coisa ou outra conforme o assunto, né? Se eu tinha algumas horas para um determinado assunto que eu tinha, mesmo que em TI ou LT, que eu tinha mais facilidade, eu podia enxugar aquilo e já Uhum. passar para o próximo. Não fica, eu vou estudar tal assunto tal semana e se enrijece. Então, o que você puder ir adiantando, você vai adiantando. É engraçado você falar isso. Tá? Na verdade, duas coisas, né? Deixa eu dar fazer o jabá também pro Cristiano Luna aí. O cara é fera, né? Falou aí do Hernando da Trave. Cara, vou te dizer que assim, eu já passei, já tô bem, já não quero mais sair daqui. Mas o método do Luna, né? Cara, o cara vem tão bem o peixe que até eu tenho vontade de fazer o Hernando da Trave, né? Vai, escreve só para ver, né? Porque, cara, assim, é diferenciado, né? O modelo matemático que ele usa, tal, de alocação de tempo e tal. Então, pessoal, para quem não conhece lá o Hernando da Trave, segue lá o Cristiano Luna, né? Segue lá o Cristiano Luna, vale a pena conhecer e, de repente, vale a pena participar. Tá aí, né? O ainda segundo lugar que você faz Espírito Santo, Gosto foi lá, bastante. participante lá do Hernando da Trave, né? Uhum. O bicho, ele tem umas sacadas interessantes, então, bem Tem os diferenciado, bons vai valer a pena. Photoshops também. E a segunda coisa que você falou, cara, em relação a essa adaptação, é muito importante, né, que o próprio concurseiro ele faça a adaptação daquilo que ele escuta, como a gente começou falando aqui. Se falar várias coisas, você que está escutando vai ter que adaptar o que, é que serve para você ou não. Como ele falou, comecei estudando 2 disciplinas por dia, vi que não rendia para mim, fui adaptando. É, no começo do estudo, por exemplo, no meu caso, eu já preferia fazer menos disciplina, ou seja, já era o contrário. Então, eu já colocava 2 horas para disciplina, porque eu não queria ficar trocando tanto. Aí no final, né, quando já estava mais avançado, aí eu já ia diminuindo bastante. Então façam alguns testes, tá? Embora possam ter consultoria, possa ter alguma coisa, mas teste. Se aquilo que o consultor, o coach está falando para você, se aplica para a sua situação. Mas ainda em relação a essa organização, teve pergunta aqui já, né? Se você trabalhava e estudava. Pergunta da Laila aí. Não, eu só estudava, eu optei por só estudar porque, assim, eu sei que eu sou uma pessoa um pouco acomodada. E se eu, inclusive eu passei num concurso escada de oficial do Ministério Público em São Paulo, só que eu não assumi, porque eu não queria me ficar na zona de conforto. Então eu falei, se eu Uhum. assumir, vai estar bom, o salário dá para viver bem e tal. Então não assumi e me fiquei nessa zona de pressão Uhum. porque não quis me acomodar. Claro que todo mundo sabe a sua necessidade, às vezes a pessoa precisa de um concurso escada e não tem problema nenhum nisso. Mas o meu caso era de somente estudar e nem por isso eu fazia milhões de horas, tá? Eu tentava Uhum. fazer, manter uma rotina que fosse mais sustentável. Inclusive tive Quantas melhores horas? A resultados. pergunta que não quer calar, né? Sempre a galera Claro. pergunta, quantas horas por dia em média aí, na semana, ou por dia? Ah, sim. Olha, no pós-edital do DF eu fazia 7 horas líquidas por dia e até o sábado. E domingo eu tirava de descanso. Eu funcionava melhor assim. Um dia de descanso, eu já voltava na segunda-feira mais animado, já recuperado. E no Espírito Santo foi uma preparação bem irregular, porque teve a prova do DF e teve também uma dificuldade na família que eu perdi umas 2 semanas e quando eu voltei já estava meio baqueado, meio triste, mas fui recuperando com o tempo. Mas em média, no Espírito Santo, eu fiz 6 horas líquidas por dia ali, tá? E batendo ali umas 35 horas semanais. Perfeito. Sabe outro ponto que, né, é importante a gente falar? Você falou que a sua preparação da Cefaz Espírito Santo foi bem irregular, tá? E aí, é bom a gente falar isso pro pessoal. Galera, mas que ele quer dizer que passou no Espírito Santo com a preparação mais ou menos? Não, não quer dizer nada disso. Ele passou no DF. Então, a área fiscal, pessoal, é por isso que a gente costuma falar muito aqui, né? Tem muita gente que meio que escolhe um concurso e fecha os olhos para o lado. Então, o cara às vezes só quer a receita. Vamos falar da receita, que é sempre a polêmica, né?
só quero a receita, só quero a receita. E às vezes o cara não olha para o lado. Ah, vou começar a estudar legislação aduaneira. O cara não está bom nem em direito tributário ainda. O cara não está bom nem em contabilidade ainda. Então, assim, se você faz a base da área fiscal, você vai conseguindo adaptar dentro do pós-edital para aquele edital específico. Né? Você vai conseguindo fazer Exatamente. essa adaptação. Então, o Eder não passou na Cefaz Espírito Santo com estudo regular. Assim, o que ele falou de estudo regular é para aquele edital específico. Né? Só que ele já tinha todo um base da Cefaz DF, que a Cefaz DF, né, venhamos e convenhamos, é um edital nível NASA para preparação para a Cefaz, porque junta lá Foram 22 legislação disciplinas. estadual com legislação municipal. É. Né? Assim, você faz DF foi o concurso que elevou o patamar, porque eram 22 disciplinas, eram disciplinas de controle junto com legislação tributária municipal e estadual. Então ali eu paguei os meus pecados um pouco. E o estudo para concurso da área fiscal, gente, ele tem que ser um pouco uma bola de neve. Seu trabalho de pré-edital, os seus pós-editais anteriores, eles devem servir para te alavancar. Você não vai ficar refazendo o trabalho que você fez, você vai só aprimorando. Então, hoje, claro, um edital de área fiscal, eu consigo ser competitivo com menos horas, mas você tem que ver realmente sua realidade. Não estou falando estudo em 20 horas que vai dar tudo certo, não. E com certeza, assim, outra coisa que a preparação de pós-edital ou de pré, sempre vão haver obstáculos, dificuldades, nunca é perfeito, nunca. Então não fique assim, terceirizando a culpa, eu não consigo porque perdi 2 dias e agora eu estou enrolado e acumulou. Não, você tem que ir adaptando mesmo. Você nunca vai ter aquele pós-edital lisinho, tranquilo, não existe isso. Beleza. Vamos entrar um pouco mais na parte prática, né? A gente está falando de aplicação e tal. Pessoal, podem mandar as perguntas, podem mandar, tá? Se quiser, você fica à vontade também para mandar nos comentários, a gente pode ir vendo aqui, mas pode mandar ali também na caixinha, na interrogação. Mas aí, em relação à parte prática do estudo, né? Aham. Em relação aos materiais, você usava aí mais PDF, mais videoaula? Como que você utilizava aí as ferramentas de estudo para conseguir fazer esse estudo da forma mais efetiva, segundo a sua evolução do estudo? Aham. Olha, a minha regra era, primeira coisa, tentar o PDF. Então, mas tiveram algumas disciplinas que eu comecei com videoaula, contabilidade, eu comecei com videoaula, e, salvo engano, foi só contabilidade, não me recordo de outra, assim. E mais para frente, conforme o tópico, às vezes eu não conseguia entender, eu ia para videoaula. Por exemplo, estatística inferencial, eu tive que ir para videoaula, porque é um tema mais complexo, mais difícil, e a videoaula às vezes te ajuda nisso. Então, às vezes você quer falar, faz a tal disciplina inteira por videoaula, não precisa às vezes é um tópico só que você teve dificuldade, porque a videoaula é um pouco mais lenta. Então, às vezes assuntos assim, você tem mais dificuldade. O TI em si, eu fui bastante por PDF, pelos seus PDFs, e eu usei também um curso para SQL da Khan Academy, inclusive eu já fiz um post, porque, Ramon, é uma loucura esse negócio de você aprender uma linguagem de programação por um PDF. Claro que às vezes aí você Sim. tem a videoaula para você explicar melhor, mas na faculdade você sabe que a gente aprende programando e é uma dificuldade grande às vezes de você entender, né? Então você pode recorrer a um vídeo ou um exemplo prático. Eu fiz esse curso da Khan Academy que era rápido, introdutório, tá? Não perdia muito tempo. Importante isso, não vai fazer um Uhum. curso de 500 horas de uma linguagem que vai cair, que você vai bombar. Então, um negócio introdutório e me ajudou a entender melhor o funcionamento. Uhum. Aí eu já fiquei independente do curso, fiquei só no PDF, já consegui entrar na minha cabeça. Então, cada matéria e cada assunto, você pode aplicar técnicas diferentes. E a primeira coisa que você deve tentar é a técnica que tem menos, que te consome menos tempo. Então, você tentando essa técnica que consome menos tempo, não deu certo, você passa para uma que consome mais tempo. E assim por diante. Então, basicamente, eu Perfeitamente. fiz PDF e videoaulas onde tinha dificuldade. E aí é importante também, pessoal, o seguinte, né? O Eder está passando a experiência dele. Se você precisa, por exemplo, de vídeo para mais disciplinas, tranquilo. Eu, por exemplo, lá no Tranquilo. início, cara, eu sou da área de TI. Assim, eu estudei até direito tributário, eu estudei com vídeo, entendeu? Então,
E muitas vezes era o quê? Aproveitando o trajeto. Então, eu aproveitava o trajeto de ônibus, botava a videoaula para rodar e ia, entendeu? Então, assim, utilizem as ferramentas que vocês têm, observem aquilo que se aplica melhor para vocês. Como o Eder falou, o que é que você tem que tentar primeiro? Tentar aquilo que gasta menos tempo. Aí você tenta. Beleza, não funcionou? Aí você parte para outra opção. Tá? Que, embora vaga, até fiz um stories um dia desse. O que é melhor, né? É o rápido que não funciona para você ou é o lento que funciona? É o lento O que momento que funciona. funciona, com Se o certeza. rápido funcionar, excelente. Se o rápido funcionar, excelente, né? Eu, enquanto professor, por exemplo, eu trabalho para deixar as duas mídias, o PDF e o vídeo, o melhor possível, né? O melhor possível. Só que a forma de absorver, às vezes, vai depender muito mais de você do que de mim, muito mais do aluno do que do professor. Então você observa e faz o teste. Beleza, o PDF não está funcionando? Vou seguindo, vou seguindo. E aí vai no vídeo naquele ponto específico. Né? Naquele ponto específico. Inclusive, né, ainda aproveitando aqui para fazer a propaganda, Uhum. lancei agora o TI Total, né? Está aberto aí até amanhã para uma VIP, oferta de lançamento. E no TI Total, o que é que eu faço? Eu vou além, da Taída. Eu vou, porque nos meus cursos anteriores, o que é que eu fazia? Eu fazia blocos de meia hora, que é o padrão dos cursinhos, né? Então, às vezes, É, você tinha dificuldade num tópico específico, você não sabia em que vídeo estava. Agora, eu separo por tópico. Então, por exemplo, se o cara está com dúvida em entender só ajuda muito. índice, dentro da aula de banco de dados relacionais, se ele está com dúvida em entender só o índice, ele vai só na aula de índice. Às vezes, a aula de índice é 8 minutos, 10 minutos. Então, ele vai naquela aula ali e já tira a dúvida dele. Entendeu? E aí ele pode seguir pelo PDF. E aí ele pode ir organizando e avaliando o que ele precisa para seguir. Mas não vamos falar muito disso, não. Agora eu quero que você fale de contabilidade, porque tem uma pergunta aqui de contabilidade, né? Por onde você estudou contabilidade? Contabilidade, eu fiz a minha base com o Silvio Sandy, aquele curso dele completo. A contabilidade de custos, eu estudei primeiramente em videoaula do Igor Sintra. E na época que eu estava focado em CESP, eu usei também o PDF do Estratégia para contabilidade de custos. É, voltando na contabilidade geral, desculpa a confusão aí, tá? Mas voltando agora para a contabilidade geral, eu fiz esse curso do Silvio Sandy e fiz um apostilão, né? Com todos os resumos e tudo mais, mas ficou aquilo um negócio grande, assim, gigantesco. Então, o que eu fiz? Eu descobri o resumo do professor Felipe Araújo. E aquele resuminho é um resumo assim que bateu, é um resumo pronto, Uhum. mas ele tem assim, as coisas mais essenciais da contabilidade, dos balanços, e aquilo lá me ajudou. Então, peguei, adquiri um resumo pronto dele, imprimi e fiquei com aquela cartilhazinha. Então, para essa parte de relembrar como é uma demonstração contábil X, Y, eu usava esse resuminho. E eu mantinha no meu computador os CPCs. Então, para um tipo de questão, por exemplo, que cobrava DVA e talvez eu não estivesse lembrando a ordem da demonstração lá dos itens, eu usava esse resuminho do Felipe Araújo. Agora, quando era uma questão estilão FGV, que chega com os dois pés no seu peito, e você nem sabe da onde veio, aí eu abria então minha pastinha de PDFs com os CPCs e lia o trecho específico, procurava o comentário do professor e enriquecia esse CPC, só com um grifo no ponto onde caiu FGV, ou caiu o CESP, se eu estivesse dando para CESP. Então, com essa leitura seca do CPC apenas onde caía, onde eu via que tinha questão, eu melhorava essas questões conceituais. E as outras questões que tem mais conta, mais coisa assim, é mais questão de prática mesmo. Eu praticava bastante e com isso vem a melhora. Então, basicamente, essa Perfeito. estratégia aí. É importante se falar, interessante que você falou, você citou aí três professores de contabilidade. Eu costumo falar para a galera, né, que em contabilidade está todo mundo muito bem servido. Porque Tá. você, assim, com propriedade, eu posso falar do Silvio Santos, porque eu estudei por ele, e posso falar do Felipe Araújo, porque eu não estudei o curso dele completo, mas vi lá os vídeos de reta final, de revisão dele, etc. E tal. Então, pelo menos esses dois são feras demais. E aí você citou o Igor Sintra, e eu acho que tem outros aí que poderiam ser citados, né? Assim, o Igor Sintra e o Marco Pontes Fortaleza, por exemplo, esses dois eu nunca estudei por eles, mas eles são muito bem citados também. Então, ó, pelo menos quatro professores excelentes, você tem a opção. Então, o aluno hoje está muito bem servido em contabilidade. Né? Então, porque às vezes é o seguinte, a gente está falando aqui, por exemplo, de Silvio Santos, a primeira opção de nós dois, né? Mas às vezes E o cara não adapta para a metodologia do Silvio Santos. Beleza, tá eu já, tranquilo, você tem outras opções. e eu já recomendei Silvio Santos para algum colega, ele falou, cara, não tá fluindo. Eu falo, não, tudo bem, Uhum. vai para algum desses outros aqui que vai te servir.
E tudo bem, vai depender realmente de casar com o estilo de aula do professor e não se incomode de ter que mudar só porque todo mundo usou o Sandy e você não Uhum. vai usar, que você não vai passar. Não, não é isso. Vai no que Ex- mais funcionar para você. Exatamente. E é importante você citar também que você usou materiais de vários cursinhos, de várias empresas, né? Inclusive usou o material da empresa do professor Ramon, que foi o cursinho de FFD. Então, assim, a gente vê isso, né? Eu fiz isso também, usei materiais de vários lugares, né? Então, às vezes, pessoal, assim, né? Feliz ou infelizmente, não sei, nem tudo vai estar num lugar só, né? Assim, eu não, por exemplo, eu não sou uma pessoa que curte futebol. Mas o melhor time do mundo, nem o melhor time do mundo tem todos os melhores jogadores do mundo. Né? Então, mesmo dentro de um país, existe a seleção que tira jogadores de vários times para fazer. Então, às vezes, você vai ter que fazer isso, vai ter que procurar professores que não estão dentro da sua assinatura ou que não estão dentro do seu cursinho preferido, etc. Tá? E para concursos Isso de aí. alto nível, isso aí é mais fundamental ainda. Tá? Deixa eu ver, acho que tem mais pergunta aqui. A gente vai. Em relação ao percentual de acerto, daqui a pouco a gente fala sobre isso quando a gente fala das questões. Tá, você falou lá que usou o resumo já do Felipe Araújo e outras disciplinas. Fazia resumo ou usava mais resumo pronto, etc. O resumo, eu comecei lá atrás fazendo resumão no Google Docs. Aí Uhum. ficou uns negócios gigantes. Isso foi ficando para trás, foi pegando poeira, porque mais para frente eu passei, porque virou praticamente uma aula grande, né, Uhum. que ficava lá. Mas mais para frente, por isso que eu falo, gente, sua necessidade vai mudando e sua técnica vai aprimorando. Então, mais para frente, qual que era a minha regra para resumo? Eu fazia uma leitura inicial, grifando só o essencial, seria o meu resumo, o grifo, só o essencial. E partia para as questões, então, vendo que era cobrado nas questões, ou a forma que era cobrada, eu voltava no PDF e aí sim eu grifava, então, o que estava sendo cobrado. Sem ego, sem querer chegar nas questões arrebentando logo na primeira vez que você lê, porque isso às vezes demora. E você já vê o jeito que a banca quer cobrar, o que as bancas cobram, já te dá um clique, você já consegue, essa matéria vai ser mais ou menos cobrada assim. Porque as matérias são muito extensas e o que cai nas bancas é um recorte disso. Então você vai ter que aprender o recorte que você vai precisar. Então eu gosto de construir essa base, esse esqueletinho, e essa espinha dorsal, e em cima dela eu vou adicionando conforme as questões. Perfeito. Então, você já até falou aí da relação das questões, né? Em relação É, às questões, a gente tem a pergunta aí, mas você tinha algum controle assim de percentual de acertos, de quantas questões fazia? Eu tenho controle do TEC, né? Acho que bati no TEC umas 40 mil questões resolvidas. Não tem gente que faz muito mais, tá? Eu era um pouco mais devagar. Fiz muita questão de PDF lá no começo também, que não contabiliza. Mas esse número de questões aí varia conforme o aprovado. Não se apeguem muito nisso. Vou passar quando eu fizer 100 mil, 40 mil. Esquece isso. Isso não é muito variável. Não foca nisso, não. E o meu controle eu tinha uma planilha assim que eu fazia o controle do acerto por assunto. Eu já usei planilhas prontas do Andretti e da de auditora também, que eram interessantes. Já fiz também dos acompanhamentos que eu fiz, eu tinha um controle de acertos. E esse controle de acertos é um norte, assim, é legal você ter, mas não também se preocupar tanto em ter percentuais super altos, porque se você está com percentuais muito altos, pode ser que você esteja focando muito no que você já sabe, você esteja gastando tempo ali para você em coisa que você já domina. Foca onde o percentual está baixo e às vezes o seu percentual final vai ser pior mesmo, mas na prova vai ser superior. Então também não Ó, focava tanto no percentual de acertos assim. massa, massa. Até complementando um pouco, né? Assim, nas minhas estatísticas, o meu percentual de questões resolvidas em casa geralmente era menor do que o do dia da prova. Por vários fatores. Por vários fatores. Por quê? Porque às vezes você está resolvendo em casa, você não está na concentração total. Às vezes você está resolvendo em casa, você está resolvendo questão que não era para você estar resolvendo porque não é do seu escopo. E no dia da prova não, é só aquele que você está focado no estudo lá, só aquilo. Então, às vezes, né, lógico, pode acontecer o contrário também. Mas muitas vezes acontecia de meu percentual ser menor em casa do que
do que no dia da prova. Mas lógico que você pode usar essas métricas sim, pessoal. O concurseiro, né, quando ele está avançado, quando ele está preparado na matéria, ele sente, você sente que você está bem. Ah, você está direito tributário. Poxa, você está olhando de direito tributário, você está acertando. Aí, às vezes você vai olhar, meu percentual está com 80%, beleza, mas aí tinha um monte de questão que eu fiz, que era para juiz, não sei o quê. Entendeu? Aí você só marcou lá, às vezes você só marcou no sistema para pular, não aparecer mais. Então tem que ter muito cuidado, porque as métricas, elas são ferramentas para auxiliar, elas não são a finalidade. Elas não são a finalidade. É importante usar? É importante usar a hora líquida? Geralmente sim, tá? É, É engraçado que, por exemplo, praticamente durante todos os meus 8 anos aí de estudo para concurso público, né, incluindo as 12 aprovações, eu usei horas líquidas. Só que, por exemplo, para a Cefaz Santa Catarina, eu não usei horas líquidas. Por quê? Porque eu estava ficando ansioso, eu estava ficando desesperado. Então, nesse momento, veja que como muda a forma de fazer as coisas. Nesse momento, eu escolhi, não vou usar horas líquidas, eu vou estudar o máximo que der, até eu cansar, mas eu não vou controlar nada, porque eu estava ficando ansioso com aquele controle. Né? Então, tudo isso vai depender do momento, inclusive, que a pessoa está. Né? exatamente. É, E é interessante que você também vai alterando. Quando você está mais avançado, essa autopercepção é muito importante. No começo, a disciplina te serve muito bem. Mas quando você já está chegando ali, a autopercepção do que é melhor para você, esses pequenos ajustes, que nem isso que você fez, ou o que eu costumo fazer, isso faz uma diferença grande no final. Perfeito. Ó, até pergunta da Rafinha em relação às questões dele. Como que você aumentava o seu percentual de aquela Errando. disciplina que você falou lá, aquela disciplina que você falou lá que você, poxa, eu estou muito mal nela. Aham. Eu aumentava errando. Eu errava e via onde estava o meu erro e fazia o melhor possível para aprender aquele erro. Então, sem medo de errar. Vai errando mesmo. Se você não erre de propósito, claro, mas não tenha medo de errar. O meu percentual de acertos, se eu não me engano, de português da FGV em casa era 75%. Alguns cadernos beirava 50%. Mas fazer o quê? É difícil mesmo. Às vezes são questões muito difíceis. Então, não se iluda que existe um ser de luz que é aprovado lá na frente, que passeia pelas questões. Uma aprovação é construída com muito suor, errando questão, aprendendo. Então, você vai fechando as lacunas do seu erro, lacunas teóricas, né, que as questões te mostram, e é um trabalho que é uma bola de neve. Questão por questão, pedacinho de teoria por pedacinho de teoria, você constrói o seu aumento de acertos percentuais. Outra coisa E que é importante também é anotar se você negligenciou algum pedaço da matéria, que isso pode se tornar um calcanhar de Aquiles lá na frente. Você negligenciou estatística inferencial, por exemplo, e na prova que você acha que não vem questão, aí vem a prova de estatística com 4 questões de 10 de estatística inferencial, isso vai te derrubar. Então, também ficar esperto com, às vezes, alguns assuntos que você falou lá atrás. Não vale a pena. Ah, isso não deve nem cair. Então, é muito difícil, ninguém vai acertar. A concorrência da área fiscal não está aí para dizer que não, que a galera acerta mesmo, tá? ah, ó, a Angélica está perguntando quanto tempo para editar, ela deve ter chegado depois, né? Mas já falou que foram 3 anos, né? 3 anos até o DF, primeira fase, e o Espírito Santo, uns 4 anos e uns 10 meses, se eu não me engano. Porque teve a pandemia aí no meio, né? E Uhum. lascou com a gente. E assim, é importante se colocar um prazo, né? Um prazo legal, digamos assim, que geralmente o pessoal é muito desesperado, né? Quer passar em 6 meses, quer passar em 3 meses. E, assim, tem exceções, lógico. Tem gente que consegue, beleza? Claro. Beleza. Tem gente para tudo, né? Tem aí o Tem Bill gente que ganha na Gates, tem Mega o Sena e não Zuckerberg, precisa nem tem prestar pessoas, concurso. tem o Jeff Bezos, tem um monte de gente diferenciada. E, Mas a gente tem que ir pelo padrão, né? Tem que ir pelo padrão. é, Então, assim, na verdade, cara, até aconselho o seguinte: não se preocupe muito com esse prazo, não, porque não está 100% no seu controle. A única é, coisa que está no seu controle é fazer o que tem que ser feito. O resultado ele vai ser uma decorrência mais cedo ou mais tarde. Aí a pergunta é, cara, demorou 4 anos. Se demorasse mais 4, será que valeria a pena? pô, valeria. Eu Pra mim, brinco aqui, né, valeria. cara? Eu fiquei 8 anos, de 2010. O primeiro concurso que eu fiz foi em 2010. Eu fiquei até 2018 para Santa Catarina. Lógico que eu fui aprovado em outros concursos do caminho, né? Então não demoraria 8 anos para passar no concurso. Mas eu vou dizer, se demorasse mais 8 para passar em Santa Catarina, valeria a pena. A gente está numa Sim, expectativa de vida que a gente está trabalhando com
80 anos de idade. Aí às vezes o cara chega aqui e, poxa, professor, mas eu tenho 50, beleza, você ainda tem 30 para trabalhar, entendeu? Ainda tem 30 para trabalhar, você vai... Você não vai nem aposentar, né? Porque Não vai o nem aniversário aposentar, não vai entendeu? permitir. A cada reforma da Previdência o negócio aumenta. Então, É assim, que nem a cenourinha na frente do burro, né? Vai chegando e não, você vai aposentar daqui a 5 anos. Mas eu acho uhum, legal isso, realmente. Vale a pena. E quando você está no começo, principalmente, é legal que você incorpore isso na sua rotina, o estudo na sua rotina. Não trabalhe com essa meta de tipo, eu vou passar em tantos meses. Trabalhe com a meta seguinte. Lembra aquela questão que você viu de constitucional na prova da Receita Federal, que você não sabia do que se tratava? Aí do nada você estudou aquilo, você viu que não era um bicho de sete cabeças. Então, vai assim, comemorando essas pequenas vitórias, que você terminou uma matéria até o final, que você achava que era gigantesca. Então, você vai comemorando esse descobrimento, incorpora isso na sua rotina. uhum. E quando você terminar o seu ciclo básico, que você está descendo para o play, aí tudo bem, aí você começa a fazer essas análises mais um pouco competitivas e tudo mais. Mas até você terminar as matérias, incorpora na sua rotina. Não transforma o estudo em algo estafante, em uma carga pesada na sua vida. Tenta encaixar ele na sua rotina da melhor forma possível. A Lara está perguntando qual acompanhamento de coach você fez. Já fiz tudo. Tudo que tinha, já fiz. Já fiz tudo. E eu achei respondi até uma pergunta hoje. Eu achei gostoso de, tipo assim, bom de eu ter mudado, assim, e cada um agrega de uma forma. Então, assim, você entenda que existem vários tipos de serviço e cada serviço vão ter alguns que são mais rígidos, outros que você fica mais solto. E não tenha medo, às vezes, de experimentar, ver se você se adaptou e daqui a um tempo, às vezes, você muda. Não precisa ficar achando que o seu coach vai ficar triste, que você foi embora. Não, experimenta, entendeu? Para cada pessoa, cada necessidade tem um serviço e você só vai saber experimentando e você tem uma certa impressão. Eu quero isso aqui agora, eu quero um negócio que me fale tudo que eu tenho que fazer. Então já tem serviços assim. Eu quero um negócio que só o cara só me dá umas dicas e eu vou metendo brasa. Tem serviço assim também. Então, cada um agrega de uma forma, você vai ter que procurar as propostas e ver o que você está sentindo que você precisa. Show. Para a gente não perder aqui a pergunta, tem a pergunta do Túlio. Como você estudava quando não estava afim? Tem alguma dica? Na força do ódio. Vai na força do ódio. Quando você não está afim, você se lembra porque você começou e mete bronca. Mas é claro que às vezes você tem alguns dias que você realmente está muito cansado e não está rendendo nada, e às vezes é melhor descansar também. Ninguém é robô. Eu comecei a render melhor quando eu comecei a tirar o domingo. Então eu tirava o domingo, curtia com a minha noiva, descansava e na segunda eu já voltava num gás danado. Então para mim era bom. Então você tem que buscar isso É o aí, o equilíbrio famoso para 6 você. por um, né? 6 por um. É, Também estudava assim, em regra, né? Lembrando que é sempre a regra, 6 por um. Pronto, você estudava 6 por um. No tem máximo eu que ia ter umas ali, e no máximo eu ia recompensas, até né? o sábado de manhã. No máximo eu ia até o sábado de manhã que resolvi uma prova que era o da semana e acabou. Dali eu não ia mais, né? Na médiazinha tranquila de 30 horas por semana, 25, 30 horas por semana, essa era a minha média, né? Isso aí. E é como ele falou, vai evoluindo, vai evoluindo. Não olha, não passei, não passei, não passei. Beleza, mas hoje você já sabe o que é a primeira forma normal. Ontem você não sabia, né? Então, É, você já consegue saber que a forma normal é o atributo atômico. Aí já colocou mais uma. A aprovação ela não se constrói assim, pegando os PDF, o vídeo por osmose. Não é por osmose assim, direta, né? Rápida. É por osmose, de tanto você Matrix. teimar. É como ele falou, você tem que teimar. Não tá afim? Vai sem vontade mesmo. Nem todo dia você vai estar motivado para estudar. Nem todo dia. Então, conta, na motivação ela é muito bacana no começo. Você vai ter muita motivação no começo, projeto, não sei o quê. Depois você tem que ter disciplina mesmo. Depois você tem que ter Isso disciplina aí. mesmo. E aí vai sem vontade. Aí, como ele falou, de tempos em tempos, se você estiver muito cansado, muito destruído, aí você tira, descansa e tá tudo certo. Tá? Tira, descansa, tudo certo. Até porque, né, é uma maratona que você não sabe quando é que vai acabar. Isso aí, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona Uhum. que você corre e não vá acabar sua energia lá no meio que você não termina. Então, tenta ir levando até o final, porque geralmente é um projeto de longo prazo. Se vier mais cedo, maravilha, mérito seu, poxa, muito bom.
mas em regra a galera demora um pouquinho mais, ali a partir de 2 anos aí começam a ser aprovados. Então não fiquem também desesperados. Também se não passarem em 3, em 4, foque em melhorar cada vez mais. Não fique às vezes repetindo também, não passei com 4, mas eu vou estudar da mesma forma. Não, às vezes você vai ter que sair da forma de conforto. Mesmo que você já esteja um veterano, você tem que também às vezes sair da zona de conforto, tentar coisas novas para melhorar seu desempenho. É bom de vez em quando parar para afiar o machado, né? Parar para afiar o machado, assistir o depoimento, ver o que alguém está falando, né? Ver o que é que tem de novo, sei lá, algumas coisas tira de novo, né? E tal. E tem perguntas já aqui já em relação a isso, mas em relação à dificuldade, né? Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse caminho, aí nessa trajetória de 3, 4 anos, né? No caso, até chegar Aham. aí a Espírito Santo. Antes disso, né? Espírito Santo aposentou então, já que é casa? Aposentei, assim, eu passei no DF, no Espírito Santo, então vou ficar ali entre esses dois e vou Uhum. aguardar aí, vou escolher com calma, tranquilo. E eu queria era fiscal, eu até pensei, saiu o TCU, né? Até falei, nossa, será, cara, FGV também. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu nem pensava em controle, sempre quis era fiscal, porque eu tô querendo me meter, né? Vou ficar na Uhum. minha, eu vou descansar, tô precisando. Show. Então, quais foram as maiores dificuldades aí nesse processo, né? Vamos lá. A primeira dificuldade foi quando caiu minha ficha. Assim, eu achava que eu ia mandar muito bem nas minhas primeiras provas, que eu me dedicava muito, fazia muitas horas, e aí eu vi que não era bem assim, que a concorrência estava bem preparada e que eu teria que ir além. Então essa primeira dificuldade, assim, foi, acho que na prova de Cefaz Goiás foi uma prova muito pegada, muito rápida, tudo muito difícil. Aí quando saiu aquela nota do Hermilson, que foi o primeiro, eu falei, gente, não existe quem é essa pessoa, né? Como a pessoa está fazendo isso? E então é interessante para vocês que às vezes vocês falam, nossa, o Eider tirou E2 no Espírito Santo, passou no DF, que o Eider é um alien. Também já achei, sabe, as pessoas aliens, você acha que você está bem, aí você vê que você tem que melhorar algumas coisas, e quando você vê que foi construindo, você está tendo um desempenho alto, então dá para chegar lá. Então, cair essa ficha que eu teria que construir minha aprovação com melhoras que seriam assim mais difíceis, não seria um passeio, foi a primeira ficha que caiu, foi a primeira dificuldade. E dificuldade nas matérias eu tive em TI. TI foi uma grande bola curva jogada na área fiscal a partir do ano de 2018. Não se sabia o que esperar dessa matéria. Inicialmente eu pensei que iam pegar leve com a gente, que iam ter misericórdia, né? Eu falei, para auditor fiscal, os caras vão cobrar a questão do cara que é analista de sistemas, que é ciência da computação. Mas aí veio o negócio de outro mundo mesmo, eles cobravam sem dó, eles não têm dó da gente, não conte com isso. E aí eu falei, eu vou ter que então encarar esse desafio, porque você tem duas opções, né? Ou você se desespera e não faz nada, ou você fala, não, eu vou ter que me elevar ao desafio. Então, enquanto o TI é uma dificuldade e um obstáculo, você tem que entender também que é uma oportunidade. Obstáculos são oportunidades. Então, você se diferenciar nessas coisas que são mais capciosas, mais difíceis, vai te jogar bem para frente, não é pouco, vai te jogar muito para frente. E isso aconteceu quando eu testemunhei isso em Santa Catarina, né? Com a Carla TM, que foi muito bem em TI, ela, puf, foi lá para o topo, foi a primeira. Então ali eu vi, nossa, essas coisas difíceis também são oportunidades. Tem que se dispor a aprender isso mesmo no nível de ciência da computação, o que for, tem que ser pau para toda obra. E aí, então, eu me toquei do desafio de TI e sentei o sarrafo, né, para melhorar. Não é uma disciplina. Essa questão do diferencial vai ser agora. Vai ser igual o TCU agora. Vai ser aprovado, vai ter muita gente boa. Vai ter muita gente boa que vai se preparando para o TCU desde 2015. Mas quem vai ser aprovado vai ter que se diferenciar em análise de dados e vai ter que se diferenciar em estatística. Ah, Isso professor, aí. mas estatística não era para estudar, né? Por exemplo, já falei várias vezes que estatística eu deixava de lado. Santa Catarina não estuda estatística, beleza. Dentro da realidade de algumas provas. Se você vai para um TCU que vale 25% da prova, não dá para deixar TI de lado. Se você vai para uma Cefaz Espírito Santo, que ela estava na disciplina de peso maior, não tem como deixar de lado.
Entendeu? Então, assim, tem que fazer a avaliação daquele edital que você está encarando. E importante que você citou uma coisa, Eider, que o pessoal me pergunta muito, né, por essa professora de TI, é que o seguinte, professor, mas eu preciso realmente estudar ou resolver as questões que caem para a galera de TI. Pessoal, para aqueles assuntos do seu edital, você precisa resolver questões no nível da galera de TI. A única diferença entre o seu estudo da área fiscal, área geral, que você não é de TI, para o cara que é de TI, é porque o cara de TI tem outros assuntos, outras matérias que caem só para ele. Programação, por exemplo, cai só para ele. Na verdade, entre aspas, porque agora o TCU vem com programação Python e com R, né? Então, assim, a Nossa dificuldade vai Senhora, aumentando. graças a Deus que eu aposentei. Mas, professor, é isso aí. E tem que fazer as questões das formações específicas. E mesmo que você entre lá para apanhar, mas você já pega o que o examinador gosta de cobrar, algumas pegadinhas ali, mesmo que às vezes seja uma questão extremamente difícil, que você fala, não, isso aqui realmente é bem a área deles, mas entra lá e aproveita. Cada questão que você tem da banca é ouro. Você tem que ir lá minerando, entendeu? Você vai minerando e aprendendo com aquilo. Então, é uma grande oportunidade você ter uma prova, uma questão anterior, para você aprender como a banca Uhum. funciona. Mesmo que você entre lá para apanhar, vai e apanha, vai sem ego. E aprende o máximo que você puder. Suga tudo da questão que você conseguir. A TI, pessoal, não se iluda. TI apanha o aluno e apanha o professor. Cefaz Espírito Santo, eu elaborei o curso de questões do Cefaz Espírito Santo. Cada questão era um parto para eu comentar. Porque a FGV não brinca. Você pega a questão de SQL, cláusula exists, nossa senhora! Imagina o cara resolver. Ainda bem que não caiu nenhuma de exist ou caiu, nem lembro agora. Mas imagina o cara resolver uma questão de exist na hora da prova. Assim, é complicado. É complicado. Então você vai ter que dar atenção. Não tem jeito. TI provavelmente não vai ser a disciplina para você gabaritar igual você faz com constitucional, com administrativo, com tributário. Mas você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem, você tem que estar pelo menos, né? Você tem que estar pelo menos no nível bacana, no nível da galera, porque você não pode cair nessa disciplina. Você não pode cair nessa disciplina, tá? Aí eu vejo muita gente, às vezes, investindo milhões de horas para fiscal em direito civil, e o cara, não vou estudar TI, não vou encarar TI. Você só vai estudar Esquece. muito direito civil se o direito civil valer muito na sua prova. Isso Entendeu? aí. Então, assim, sejam inteligentes para olhar para o edital e ver, olha, o que eu preciso fazer. Mas já que a gente entrou em TI, Eider, eu queria saber, né, já que eu sei que você foi um aluno, eu queria Aham. saber se antes de conhecer o professor Ramon, você chegou a estudar por outro material ou não, se já foi direto aí pelo meu Uhum. material. Professor, eu já usei o seu e o da Patrícia aqui então. São dois bons professores, a Patrícia também é excelente, mas eu adaptei um pouco melhor ao seu material porque eu gostava mais dos seus esquemas e as suas aulas eram um pouco menores, né? A Patrícia ela tem uma proposta de ser um pouco mais completa e, enfim, eu cheguei a usar os dois e acabei seguindo por você. Também opção boa, vou elogiar também, ela é muito boa, tá? E, e assim, já tendo escolhido, né, o material que eu me adaptava melhor, é, o estudo de TI ele tem assim suas peculiaridades, né, Ramon? Primeiro que é uma matéria muito extensa, muito grande, então a primeira coisa que eu vi foi, putz, não tem tudo no PDF. Mas se você fosse pôr tudo no PDF, não ia ter fim. Então, não tem tudo no PDF. Eu falei, nossa, como que então as pessoas fazem? Eu vi que elas aprendiam nos comentários do sistema de questões, puxavam vídeos do YouTube, e eu comecei a fazer isso. Eu pegava e jogava lá dentro do PDF uma observação. Ó, tal coisa caiu, tal conceito é esse. E ia enriquecendo ali o meu resumo. Então, o TI, gente, vocês vão sair da zona de conforto, quer queira, quer não queiram. Você vai ter que aprender algumas coisas lá na questão, depois voltar na teoria, buscar algum complemento por fora. E, claro, tem o curso de questões resolvidas. Eu usava a via das questões comentadas e tudo mais, mas tem também hoje essa opção, claro. Mas indo por PDF, né, eu fazia assim.
E o estudo de TI, ele divide em várias coisas, porque o que é cobrado em TI para a área fiscal ou para as outras áreas são diversas especialidades. Você tem especialidade de um engenheiro de software, você tem especialidade de um desenvolvedor, de um programador, você tem, às vezes, cai testes, que é outro tipo de profissional. Então, toda essa gama vai ser cobrada lá para você. E, e cada matéria dessa, cada especialidade, eu gostava de usar uma estratégia diferente em cada matéria. Então, por exemplo, eu já vou entrar agora no Tá? estudo assim, Pode, pode, das pode matérias em desenrolar. si, tá? Por exemplo, PMBOK, aqueles frameworks estilo COBIT, ITIL. Esse é um estudo que é bem interessante você fazer aquela espinha dorsal. Você pega o principal, os principais blocos, as principais etapas desses frameworks e você aprende muito bem eles. E depois dá uma lida suja em todo o PDF, claro, mas o que você vai focar mesmo é na espinha dorsal, conceitos principais. E aí, quando você chegar nas questões, que você vai aprofundando cada meandro ali que foi sendo cobrado. Então, eu gostava muito de fazer isso nesses frameworks. Já conceitos como banco de dados relacionais, e multidimensionais, esses conceitos é legal você entender de alguma forma, buscar um vídeo. Seja um vídeo de resolução de questões ou um vídeo no YouTube que te mostre, por exemplo, uma planilha sendo passada para a segunda forma normal. Ela estava embaralhada, foi passada. Então, essas coisas te ajudam a absorver, você entender melhor a questão dos bancos de dados, como funcionam. Você já pensa em Google, Amazon, como eles funcionam, como funciona o teu Google Docs. Então, você vai fazendo essas links e também são estudos teóricos que você consegue absorver melhor se você tentar entender o funcionamento, né? Porque você entender o funcionamento do mundo hoje passa por você entender o que é um banco de dados, a internet sua, como funciona. E alguns conteúdos é na força do ódio mesmo. Redes, eu peguei um resuminho pronto de final de aula e ia me ferrando e adicionando nesse resuminho e ia refazendo e decorando. Então, cada coisa você vai te exigir um tipo de técnica no TI, porque é uma gama muito grande mesmo. Tanto é verdade que, em regra, né, em geral, na verdade, um curso desses são 5, 6 professores que ministram. O único maluco para dar tudo é o professor Ramon, né? Que dá É, não 40 dá, não aulas tem agora, como. né? TI total agora 40 aulas de TI, PDF e videoaula e 4.000 questões comentadas. Então, assim, é coisa de Você vai louco. Mas trabalhar geralmente bem. é isso. Porque geralmente tem o cara que é especialista em desenvolvimento, o cara que é especialista em banco de dados, o cara que é especialista em rede, o cara que é especialista em segurança, etc. Então, é muito amplo, pessoal. A gente não está falando aqui, eu costumo fazer a seguinte analogia. Olha só, para concurso você vai estudar o quê? Direito, área fiscal, né? Você vai estudar direito administrativo, direito constitucional, direito tributário e a trinca civil, penal e empresarial. Em regra são esses, né? Em regra são esses aí. Pode ser que um edital cobre outro ou não. Beleza, você tem 6 direitos. Só que, por exemplo, uma faculdade, cada coisa dessa geralmente é uma, 2 disciplinas na faculdade de direito. Então você tem várias outras disciplinas, vários outros direitos que não estão aqui. Só que quando Uhum. você vai para a TI, você não pode comparar e dizer que TI é o direito administrativo. Não. TI é direito. TI é comparativo a direito. Só que, diferente de direito, que você pegou ali 6 coisas dentro, TI é muito mais amplo e pode cair muito mais coisa dentro. Então não dá para comparar, não dá para comparar quando você está estudando o edital de TI. Ah, eu vou ter a carga horária de direito administrativo, eu vou terminar TI na mesma carga horária que eu vou terminar direito administrativo. Não, muito provavelmente você vai terminar TI na carga horária que você usa para 3, 4 direitos diferentes. Porque a disciplina é muito mais ampla. Só a parte de banco de dados, análise de informações já é gigantesca. Já é gigantesca. E o Eder falou um negócio que é interessante. Não adianta vocês, né, querer tacar o pau no professor, seja eu ou seja outro professor de TI, porque você achou uma questão que não está no material do professor. Pessoal, se o professor for colocar para uma matéria só, para uma aula só, tudo que pode cair, ele não vai terminar a aula nunca. Porque a gente pegar só o PMBOK tem 500, 600 páginas. Só o PDF do PMBOK tem 500, 600 páginas escritas. 500, 600 páginas de teoria. E aí a banca pode cobrar qualquer coisa que está ali. E aí não adianta você virar um especialista em PMBOK. Existe, por exemplo, na área de TI, existe o cara que é certificado em PMBOK.
o cara que estuda só PMBOK para fazer uma prova de certificação em PMBOK, para ele virar o certificado em gestão de projetos. Então o cara passa meses estudando só aquele troço. Só uma aula, só uma disciplina. Então não adianta. Então o que é que você tem que saber? Exatamente isso. Pegar a base teórica e reforçar com o máximo de questões que puder. Não adianta você pegar o PMBOK e querer lá pegar todos os 500 páginas do PMBOK e sair estudando igual louco. Aí beleza, tu vai saber PMBOK e tu não vai saber o resto nada, né? Aí tu não vai É passar isso na aí. prova. Tu não vai Você passar vai na ficar prova. só em um assunto, vai cair uma questão, você vai acertar e vai se ferrar no resto. E às vezes vai E, errar até, né? Às vezes vai errar até. Ó, é, na área de e TI, você tem vocês não uma vão estranhar. variabilidade. Eita, tu lembra quantas questões você fez em Espírito Santo? De TI? Ah, Ramon, não lembro. Acho que eu posso até ir olhando aqui, Tá. enquanto a gente conversa. Mas e aí, comentar também da parte de nota fiscal eletrônica, SPED. Essa parte que agora virou tendência, né, Ramon? Essa parte aí é uma parte também que chegou devagarinho, né? E agora já está mostrando suas garras aí nas provas. Santa Catarina botou pra torar, né? Essa é que é a verdade. Botou pra torar, aí de lá pra cá a galera pegou pesado, né? O pessoal gostou. E, e eu acho que o mais interessante disso aí é que essa matéria você também tem que ter uma certa estratégia. Não adianta você querer pegar e saber tudo que tem naqueles guias, tudo lá. Eu até tinha até feito uma postagem dessa matéria que eu acho interessante você entender que ela tem também diversos blocos ali que você tem que ter estratégias diferentes. Aquela parte conceitual de conceitos, o que é escrituração fiscal digital, que está ali nos ajustes CNF, essa parte é um custo-benefício muito bom, porque são leizinhas pequenas, o cara pode só trocar uma palavra, e ali é um pontinho fácil. Essa parte é muito boa. As partes introdutórias ali daqueles guias, né, que fala como que funciona a emissão de uma nota, você faz contingência, tudo mais, todo esse funcionamento, é uma parte que você pega ali também, entende o funcionamento, vai ali por cima, né? E aí começa a entrar naqueles registros malditos, né? Aí, ali é o seguinte, você não vai conseguir decorar tudo. Então, eu gostava de pegar, principalmente como exemplo, algo que relacionasse com a atividade fiscal. Uma venda de mercadoria, quais registros estariam envolvidos? Um registro de CMS por causa é, de um ativo que foi adquirido, né, um crédito CMS, quais registros estariam envolvidos? Porque isso ajuda a facilitar e também dá a ideia do que o examinador pode cobrar, né? Não dá para você também querer decorar todos os registros. Então, tem alguns blocos ali que você vai, os iniciais para saber se é entrada, se é saída, quem que está emitindo, o bloco C, que é onde tem os documentos, o bloco E, que é a apuração. Então, esses blocos merecem atenção especial e principalmente ali o que está relacionado ao ICMS, que tem valores de ICMS, que tem. Então, essa estratégia que eu usei, assim, para ser bem seletivo nos blocos, né? E as outras partes estuda como fosse uma parte meio teoria, uma historinha de como funciona, né? Então, essa estratégia eu adotei, assim, para tentar absorver o máximo para esse conteúdo. E fica tranquilo, porque se vier uma coisa muito difícil, o pessoal vai chutar, uns vão acertar, outros vão Uhum. errar, e não vai ser isso que vai te tirar ou te botar lá. Se o cara cobrar o campo, não sei da onde, do registro tal, pessoal, é questão para errar, não tem jeito. A Paciência, banca vai ter que botar a questão para a gente errar. Né? A banca tem que colocar. E aí não adianta, entendeu? exato. Não adianta. Você faz Alagoas, por exemplo, agora caíram 5 questões dos registros. Nessa linha dos registros principais. Então o cara cobrou lá o H100, 110, o GERA do CIAP. Inclusive tem 2 questões para entrar com recurso lá. Estava escrita tal qual o guia, tal qual o manual, e a banca deu como errada, não dá para entender, mas tudo bem. CESP está É, vacilando muito ultimamente, né? Que bom que a FGV olha, está pegando, assim, a FGV é ruim, mas está melhor, viu? Tá melhor pegar a FGV, que é o cão, né? Que é pauleira, do que o CESP do jeito que está deixando lotérica a aprovação da galera. Teve gente que errou as 5 questões, ou marcou errado as 5 questões, simplesmente porque estava escrito EFC ao invés de EFD. Ou seja, e lógico, na hora que você está fazendo uma prova, cara, você olha EFC, não é certo EFC, não errado existe. ainda. Entendeu? Entendeu? Então complica. Mas É, lá cai os registros. E aí, é até importante saber por onde estuda isso, né? Assim, o professor Rabal tem o curso, mas beleza, qual que é a fonte disso? O Eder falou que são os ajustes NF,
E a gente tem o guia da FD e o manual da NFE. E Isso até aí. era difícil, tá, a gente saber se realmente era esse o escopo. Porque, por exemplo, quando cai dentro de auditoria, ele só diz assim, auditoria na NFE-FD, e aí ele coloca lá, ele não coloca as fontes. Isso Aí aí. a dúvida. Quando eu fui elaborar o curso para Cefaz Alagoas, por exemplo, qual foi a dúvida? Será que eu coloco o guia ou não? Será que eu coloco o manual ou não? E agora? E agora, entendeu? Você não tem definição disso. Aí fui pelo risco de colocar, né? Deu certo, porque Aham. caiu todas as questões do guia, entendeu? Mas É, a gente, muitas vezes, assuntos novos, por exemplo, TCU agora, vai cobrar coisa que nunca foi ministrado, que nunca foi cobrado. Que ninguém sabe, a gente vai ter que estudar, o professor vai ter que estudar para poder repassar para o aluno. Então tem coisas que vão ser desafiadoras mesmo, e a gente não tem que cortar a cabeça por causa disso. Tem que adequar para aquela situação e tentar fazer o melhor na medida do possível para aquilo, né? Se você isso tem aí. acesso a professores, materiais que facilitam a vida, ok, usa. Se não, ia ter que, ia ter que ir para a pedreira mesmo. Ia ter que pegar o guia e ir para cima. Agora, com esse cuidado sempre. Não vai pegar o guia FD e sair decorando todos os campos, não, pelo amor de Não, Deus. você vai se ferrar. A não ser que você seja, sei lá, o Stephen Hawking brasileiro, você não vai conseguir. Então, assim, tem que ter um filtro, né? Isso. Beleza, aí. A gente tá se aproximando aqui de 1 hora de transmissão, né? Mas vamos lá, eu queria ver aí, em relação a essas duas disciplinas principalmente, ou em relação a outras disciplinas também, que dica aí você daria, né? Acho que a gente até já acabou falando isso, né? A dica de ter paciência e tal. Mas tem, assim, alguma dica geral para essas disciplinas, ou em relação a estudo no geral, né? Para concurso para galera? Aham. Olha, em relação a estudo no geral, é, você deve se preocupar em saber se sua hora está rendendo ou se você está simplesmente reforçando aquilo que você já sabe. O primeiro passo, porque se você gastar o seu tempo nas coisas que você está precisando melhorar, o seu índice de acerto vai ser um pouco menor, vai ser um estudo menos gostoso do que você fazer um monte de questão de Sociedival Plu lá e ter 90% de acerto e estar tranquilo. Então, sai um pouco dessa zona de conforto, né? E enxergue as dificuldades, como eu já disse, como oportunidades. Se no TCU veio estatística e TI pesadão e é difícil e todo mundo está chorando, vai para cima, cara, vai, aproveita que o pessoal tem dificuldade, porque se ninguém tivesse dificuldade, não ia ser 90% de acerto e não ia ser isso que ia te diferenciar. Então, vale a pena você se dedicar mais horas. E por outro lado também, para você fazer isso, você tem que ter um bom trabalho de pré-edital. O pré-edital ele tem que te alavancar no pós. Você não pode sair um edital, você querer repassar todas as matérias do zero e reaprender tudo. Isso é loucura, não vai dar tempo. Então, faça um bom trabalho de pré-edital. A aprovação começa no trabalho ingrato de você estudar sem nenhum edital na praça, ou você estudar enquanto tá os caras passando, você não sabe nem o que está acontecendo. Mas é isso, o trabalho é esse, é construindo tijolinho por tijolinho a sua aprovação. Então, faça um bom trabalho de pré-edital, já insira TI, já insira estatística, se conseguir botar economia. E essas pedreirinhas é bom você já ter um contato, cara. Porque se sai um edital de TI gigantesco, por mais que você se dedique, você nunca viu nada, a sua chance, você está muito atrás já, está muito atrás do pessoal. Então, faça um bom trabalho de pré e use para te alavancar no pós. E vai para cima de TI, faça muitas questões. O TI eu melhorei deslocando mais tempo para as questões e usando as videoaulas ou os PDFs como um apoio para aprender a resolver as questões. Porque no final das contas você tem que saber fazer o X. Você não vai dar uma palestra sobre o funcionamento do SQL, a origem. Esquece, você tem que saber fazer o X e você vai aprender errando, acertando e fazendo um trabalho de conta-gota. Cada questão, cada lacuna que se descobre. E é isso. É uma recompensa muito boa, tá? São cargos que pagam bem, que têm um bom status e por isso é muito almejado. Então você vai ter que se levar ao desafio e mete bronca, porque vai dar certo, você se desafiou a isso, você entrou nessa por algum motivo, se lembre o porquê, né? Ó, o Túlio acho que já fez 3 vezes a pergunta, mas a gente estava aqui
conversando, não quis interromper, mas resumo, como o Fábio, acho que o Eder falou, né, que ele usou alguns resumos prontos, Ah, por exemplo, na perdão. contabilidade, e alguns já ia fazendo ali no próprio PDF, não era isso, Eder? Se eu não estou Isso, enganado. Túlio. Eu já cheguei a usar resumo pronto, por exemplo, final de aula. E o que der menos trabalho, em termos de resumo, o que der menos trabalho, você tenta. E se não está pegando, não está rolando, você não consegue acessar sua memória pelo resumo que está muito enxuto ou já pronto, você vai tentando coisas que são mais trabalhosas. Ah, um mapa mental, é, ou então um resumo à mão ali, à mão não digo, mas em alguma disciplina, tá? Não Entendi, faça tudo à mão. Sempre do que dá menos trabalho do que dá mais. Mas os meus resumos, a maioria, 99% era grifo e comentário no PDF. Eu fazia uma caixinha de comentário lá e falava, isso aqui caiu na FGV e explicava alguma coisa lá que caiu. Então, basicamente isso. Mas você, entre os aprovados, você vai achar diversas técnicas e estratégias. Cada um vai se adaptar a uma coisa, não é porque eu só fiz assim que você vai fazer. Experimenta, muda, você vai mudando sua necessidade conforme você avança, tá? Então é isso. Tem que testar, né? Tem que testar Tem que para testar, ver você se vai ter que aplica para testar. você. Para ver se aplica para você. Mas o negócio que você falou interessante, eu não queria encerrar e ressaltar isso para o pessoal, né? Você falou de TI que você tem que estudar para fazer a questão de prova. E é isso mesmo, pessoal. Depois, quem quiser ver lá a live do meu lançamento do TI Total, né, que eu falei, eu comecei a live lá com isso. Falando, você não precisa ser um hacker de TI para poder passar em prova que tem TI. Você não precisa ser um hacker. Você precisa o quê? Saber marcar o X no lugar certo. Você precisa saber isso. Você não precisa implementar um banco de dados. Você precisa saber lá se o modelo relacional trabalha com tabela, tupla, não sei o quê, e marcar na questão no lugar certo. É isso que você precisa saber. Como o Eder falou, você pode pegar um vídeo, uma coisa, para que você tire a abstração da matéria? Pode. Mas você não tem que estar preocupado, porque senão você está preocupado daqui a pouco em implementar um banco. Já vi várias pessoas, professor, será que eu baixo uma ferramenta, eu baixo lá o Oracle e vou ficar treinando SQL? Não, não aconselho fazer isso. Então você vai fazer só isso da vida. Tem cursos e mais cursos que demoram 6 meses para você estudar isso. Cada linguagem de programação a gente quer de TI sofre 6 meses, um ano para aprender o troço. Então, se você for fazer isso, isso não vale só para TI, não. Tem gente que pega direito constitucional, aí o cara não sai da aula de teoria da Constituição porque ele quer saber 10 constitucionalistas o que é que acha. Ele quer saber 10 constitucionalistas. E eu não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de vocês especificamente, não. Eu vou citar o meu exemplo. Cara, eu gastei 50 horas estudando teoria da Constituição, lá no meu início. Lá no meu início da preparação. 50 horas. 50 horas. Eu Que estudei lá pelo Fernando loucura. Castelo Branco. Fernando Castelo Branco, inclusive, muito bom professor de constitucional, só que ele dá aula para a galera jurídica, entendeu? Porque ele É. expande a explicação. Cara, eu gastei 50 horas estudando aquele troço. Eu fiz na faixa de umas 60 provas de concurso público. Fui aprovado em 12, mas eu fiz na faixa de umas 60 provas de concurso público. Quantas questões caíram de teoria da Constituição nas minhas provas? Nenhuma. Nenhuma, exatamente nenhuma. Entendeu? Então, mas É, eu lá, né, Junão, digamos assim, estava lá brigando com o teoria da Constituição. Por quê? Porque eu não tinha essa maturidade de entender o que cai, o que não cai, que algumas coisas não caem para uma área, cai para outra, e assim vai. Então, né, tem que ter um cuidado para não ir muito além do que se precisa. Senão, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. É estudo camada cebola. Você entende a base da teoria e vai aumentando, vai ampliando, vai reforçando isso. Ok? Eider, queria ó, agradecer, cara, a sua disponibilidade, a sua participação. valeu, E se quiser professor. deixar aí um recadinho, parabenizar de novo, né? Parabéns aí pelas 2 aprovações, você faz ideia que você Muito está se obrigado. dedicando. E se quiser deixar um recadinho final para a galera, sinta-se à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer todo mundo aí que acompanhou, né? Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma aí o nosso bate-papo. E só queria encerrar ainda com uma frase atribuída a Fernando Pessoa, né? Quantas vezes não pensamos ter chegado e quantas vezes não precisamos ir além. Então, muitas vezes você vai pensar que você chegou lá, mas o desafio vai te mostrar que você precisa ir além. Não, não desista, vá além e vai dar certo. Com certeza vocês vão ser vitoriosos nessa jornada aí, se vocês se mantiverem firmes e sempre fazerem uma autocrítica necessária, melhorando todo dia seja melhor, busque sair da zona de conforto, vai construindo sua aprovação dia a dia, reprovação após reprovação,
tá? Todo mundo aqui reprovou, eu reprovei várias provas. Teve a primeira prova que eu fiz, eu nem fui fazer a discursiva à tarde, tão ruim que eu fui, que foi o excesso de São Luís. Nossa, já Nem fui aconteceu isso fazer. comigo também. Já aconteceu isso comigo Nem também. fui fazer na primeira prova. Então, assim, é normal, é devagar, é passo a passo, tá bom? Vai dar tudo certo. Um abraço aí para todo mundo, obrigado. Beleza. E para a disciplina de TI, pessoal, se vocês quiserem otimizar o processo de vocês, né? Matriculem-se aí no TI Total, tá aberto até amanhã as inscrições com oferta de lançamento, preço especial. Lá a gente vai ter duas turmas, a turma padrão e a turma VIP, que inclusive além do material vão ter encontros ao vivo para tirar dúvidas da galera e ter um direcionamento da disciplina, mas a turma VIP só é aberta até amanhã, encerra as inscrições, mas aí continua com a opção da turma padrão, material completo para a área fiscal e área de controle da disciplina de TI. Valeu, um abração, boa noite pessoal, Tá. até mais, valeu, Eida. Valeu.